Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou Neuber Fischer e vou contar para você tudo o que acontece nos capítulos da novela Jezabel, que vão ao ar de 29 de abril a 3 de maio de 2019. No capítulo de segunda-feira, Acabe controla o seu susto e finge estar surpreso. Hannibal se defende e Jezabel pergunta se Micaías tem provas. Obadias tira Micaías do palácio. Jezabel fita Hannibal, que desvia o olhar. Jezabel diz a Hannibal que não aceita que ele esconda nada dela. Hannibal assente e abaixa a cabeça. Micaías sepulta o corpo de Menahem. Barzilai pede a Acabe para investigar a morte de Menahem, e Acabe diz que não é necessário. Elias, diante de uma fogueira, ora silenciosamente. Ibê vai ao aposento de Jezabel e diz que a comitiva dela está pronta. Acabe está próximo à comitiva e Jezabel chega. Acabe pergunta se ela dormiu bem. Acabe pergunta a Jezabel para onde ela vai para garantir sua segurança. Jezabel diz que irá a uma missão. Acabe pede a Obadias que mande um soldado do palácio seguir a comitiva. Jezabel parte sob o olhar intrigado de Acabe. Pelas ruas do comércio, Finéias e um aglomerado de pessoas se aproximam da comitiva para ver Jezabel. Jezabel chega à casa de Micaías. Quando Imlá abre a porta, Jezabel está diante dele e diz que quer falar com o profeta Elias. Terça-feira, Jezabel encontra Elias e o confronta sobre a profecia feita por ele. Jezabel diz a Elias que aceite que seja fiel a ela e não ao Deus de Israel. Acabe descobre que o sacerdote Gilade foi encontrado morto. Joana discute com Samira sobre ir à comitiva da princesa. Raquel enfrenta Hannibal durante passagem da comitiva de Jezabel. Elias avisa os profetas que ficará em Samaria. Dalila teme pela vida de Eliseu na escola de profetas. Jezabel pede que Pigmalião e Tânite ataquem os profetas. Abner convida Hana para jantar, mas ela dispensa. Acabe ordena que Barzilai descubra o motivo da visita de Jezabel à casa de Imlá. Obadias fica envergonhado ao investigar a visita de Jezabel na casa de Imlá. Raquel leva a bronca de Arim. Etibal pede que Jezabel volte atrás em suas ordens. Finéias aceita vender estátuas de deuses para Joana, para que Jezabel saiba que ele as enviou. A dama resiste às investidas de Isaac. Jezabel desconfia das intenções de Acabe. Ele aconselha a não enfrentar os israelitas. Dido diz para Keila tomar cuidado com Joana. Obadias informa a Acabe sobre o profeta Elias. Jezabel ordena ao povo de Israel adoração aos seus deuses. Ela observa que Elias e os outros profetas não se ajoelham para a adoração. Quarta-feira. Na praça de Samaria, Jezabel ordena que todos se ajoelhem diante do altar do deus Baal. Elias se nega e se aproxima de Jezabel. Ela fica furiosa e ordena que os profetas israelitas sejam mortos. Hannibal e os soldados avançam diante dos profetas e seus seguidores. Profetas e discípulos são perseguidos e mortos pelos soldados fenícios. Barzilai tenta defender os profetas do ataque. Sidônio mata Esri. Miguel impede que Haddad mate Geazi. Barzilai questiona a matança comandada por Hannibal. Imlá e Joel buscam refúgio na casa de Baltazar, que só os recebe graças à intervenção de Temíman. Levi tenta abrigar profetas na taberna, mas é impedido por Finéias. Acabe e Jezabel discutem por causa da matança promovida por ela. Emanuel e Noã se reencontram. Elias recebe instruções de Deus para deixar Samaria. Jezabel fica furiosa ao descobrir que Elias continua vivo. Temíman se decepciona com a atitude de Baltazar com os amigos israelitas. Elias se despede de Eliseu. Imlá planeja fugir de Samaria. Acabe fica apreensivo com a profecia sobre a seca em Samaria. Keila diz a Jezabel que está preocupada com a profecia da seca. Hannibal encontra Elias e fica chocado ao ver que a seca se forma no rastro deixado pelo profeta. Quinta-feira. Elias vai embora de Samaria e a terra atrás dele se torna seca. Meses depois, Acabe se preocupa com a seca que assola Samaria. Obadias sugere que sacerdotes fenícios deixem Samaria para economizar comida. Jezabel se nega a parar a construção do templo dos deuses fenícios. Pigmaleão ordena que os servos trabalhem, mesmo estando fracos e famintos. Os profetas sobreviventes escondidos nas cavernas decidem procurar a ajuda de Obadias para retornar à cidade. Raquel decide ir com Noã para Samaria. Micaías fica chocado ao descobrir sobre o assassinato dos profetas israelitas. Micaías decide se unir a Noã
no esconderijo e interrompe seu ritual de purificação. Hannibal ordena que israelitas saiam de casa para fiscalizar quem acolhe profetas. Emanuel e Raquel ajudam a despistar Hannibal. Obadias leva os profetas até as cavernas onde irão se esconder dos soldados da princesa. Dalila pede que Safate vá buscar Eliseu nas cavernas. Tadeu decide acompanhar Safate. Abner se oferece para cuidar de Hana. Hana fica inconformada com a partida de Tadeu. Micaías se preocupa com a escassez de alimentos nas cavernas. Vivendo próximo ao rio Querite, Elias recebe comida através de corvos. Obadias mente para Hannibal sobre a comida que pretende levar aos israelitas. Etibaal quer que o casamento entre Acabe e Jezabel aconteça o mais rápido possível. As esposas de Onri ficam indignadas ao descobrir que serão mandadas embora do palácio por causa da falta de alimentos. Baruque fica com febre. Raquel leva pão aos profetas nas cavernas. Micaías, apaixonado por Raquel, resiste à aproximação dela. Acabe decide que Barzilai irá cuidar de Keila, e Baruque fica fora do palácio devido à doença deles. Jezabel não gosta da decisão. Barzilai fica incomodado ao descobrir que irá receber Keila na casa dele. Joana fica contente ao descobrir que irá acompanhar Keila. Baltazar tenta convencer Eliseu a desistir de atacar o templo, mas é ignorado. Finéia se preocupa com o movimento fraco na taberna. Raquel convence Emanuel a tentar proteger Noã e os profetas. Keila fica constrangida de estar dando trabalho na casa de Barzilai. Noã cobre o corpo de carniça e se aproxima dos soldados de Samaria. Ibe se aproxima de Noã, que fica tenso. Sexta-feira. Noã consegue entrar na cidade sem que Ibe perceba. Dido chega à casa de Barzilai para cuidar de Keila e Baruque. Joana fica decepcionada com a presença de outra serva. Mateus libera que profetas entrem na cidade. Hannibal se revolta ao saber que Keila e Baruque não vivem mais no palácio. Dido fica com medo de ser contaminada pela mesma doença de Keila e Baruque. Os israelitas andam pela cidade à noite e quase são descobertos pelos guardas. Levi se finge de bêbado perto do altar dos deuses Baal e Aserá para distrair os soldados fenícios. Os profetas e discípulos aproveitam a distração dos soldados para passar. Raquel, sem perceber que Levi está fingindo a embriaguez, dá uma bronca nele. Profetas colocam fogo no templo. Levi revela a Raquel que está fingindo bebedeira. Soldados fenícios tentam conter as chamas do templo. Leia fica feliz ao descobrir que Levi ajudou os profetas. Sidônio acusa Mateus de ajudar os profetas. Sidônio busca Getúlia para que ela o ajude a encontrar Hannibal, que está na cama com Jezabel. Aisha se mostra preocupada com a escassez de alimento, mas Acabe a acalma. Jezabel descobre sobre o incêndio no templo e culpa Elias. Jezabel expulsa Aisha dos aposentos de Acabe. O rei defende Aisha. Hannibal ordena que os soldados busquem por Elias e os profetas. Acabe desabafa com Obadias sobre a seca, mas diz que não irá se curvar às palavras de Elias. Os soldados israelitas ficam decepcionados com a ordem de Barzilai de perseguir os profetas. Eliseu e Micaías pedem ajuda a Samira. Ela tenta distrair Pigmaleão e Tânite. Hannibal ameaça Barzilai, dizendo que não vai tolerar que ele ajude os profetas. Jarbas encontra os profetas escondidos. Enlá pede para que Jarbas não chame os soldados. Eliseu e Micaías deixam o palácio disfarçado de sacerdotes de Baal com a ajuda de Obadias e Isaac. Jezabel observa os supostos sacerdotes de Baal e pede para Batinoã verificar por que estão com Obadias e Isaac. É isso aí, pessoal. Estes foram os resumos dos capítulos da novela Jezabel, que vão ao ar de 29 de abril a 3 de maio de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas aqui no nosso canal ou no site observatoriodatelevisão.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!